Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tudo fez e tudo fará por nós. Já desejando a todos vocês, ouvintes dessa palavra, Tarde com Cristo, que o Senhor se faça presente em vossas vidas, no vosso lar, na vossa família, no vosso trabalho, aonde quer que vocês estejam, que a presença do Senhor seja real aí com vocês. Eu quero já estar convidando vocês a gente meditar aqui na palavra do Senhor, que fala aqui no livro do profeta Isaías 45, versículo 22, que nos fala assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui ele está falando sobre o olhar da salvação, Olhai para mim e sereis salvos. Quer dizer, temos que fitar os nossos olhos no Senhor Jesus. Porque foi Ele que veio, foi Ele que fez Ele que passou todo o processo da crucificação, da via dolorosa, Ele que enfrentou todos os males, Ele que derrotou Satanás. Então é a Ele que nós temos que ter os nossos olhos, é para Ele, tá? Então é o olhar da salvação. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre a salvação. Então, o nosso grande Deus convida todas as pessoas a olharem para o Salvador do mundo. O nosso olhar deve se focar no Salvador das nossas almas. Jamais devemos desviar dele o nosso olhar. Muitos estão olhando apenas para as falhas dos líderes, das pessoas, das igrejas, mas vamos dirigir o nosso olhar para o nosso Salvador. Irmãos, às vezes as pessoas desistem da caminhada porque ficam olhando para defeitos humanos. Irmão, ser humano é defeituoso. Não era para ser, mas é. Porque desde a queda lá do Jardim do Éden, nós estamos debaixo de pecado, de muitas coisas erradas. E aqueles que não aceitaram ainda Cristo, não confessaram Ele como Senhor das suas vidas, que não tem ainda o seu nome escrito no livro da vida, porque que jeito que o meu nome é escrito no livro? Quando eu confesso Jesus na minha vida: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Então, quer dizer, você está aceitando. E o que é aceitar o Senhor como teu Senhor, teu Salvador? É daí para frente passar a obedecer o que Jesus determina e propõe, Porque não adianta falar: o Senhor é o meu Senhor, mas você não obedece Ele. Então nós temos que obedecer. Então muitas pessoas, não vou mais na igreja porque vi falha no pastor, vi falha no padre, vi falha não sei de quem, vi falha... Irmãos, nós não podemos olhar para essas coisas. Nós temos que ter o olhar para a salvação. Quem que traz a salvação? Jesus. Então é para Ele que nós temos que olhar. Porque se você olhar para as pessoas, você vai encontrar falha mesmo. Inclusive em nós, em você mesmo. Porque nós falhamos todos os dias, todas as horas, todo minuto. Nós não somos perfeitos, porque quem chegar à perfeição está lá no céu, O único que é perfeito é o Senhor Jesus, que veio e venceu com perfeição e continua perfeito. Agora nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia mediante os ensinamentos da palavra. Então, olhando para o Salvador, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado resumiu bem Isaías 45, 22, dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, quer dizer, nós temos que ter nossos olhos fitados em Jesus para a gente não ver esses defeitos que as pessoas têm e que nós também temos. Porque na mesma proporção que eu vejo os defeitos das pessoas, as pessoas veem os meus. E às vezes eu posso ter defeito até maior do que daquela pessoa da qual eu estou falando dela, Então, em Números 21, do 8 ao 9, Deus disse a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém que levasse uma mordida de alguma serpente, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aí depois o Senhor explica isso, tá? Porque nós não adoramos imagem,
Então, que negócio eles fazem uma serpente? Mas o Senhor vem trazendo explicação. Em João 3, do 14 ao 15, o próprio Salvador do mundo aplicou a simbologia do que aconteceu com Israel no deserto, dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, como aquela serpente foi levantada, né, era uma simbologia, o Senhor Jesus seria levantado no madeiro, né? Ele foi levantado, ele foi crucificado. E aí todos que olhassem para ele, que olham para ele, não morreria, mas teria vida eterna. Então, a serpente, ela ia tipificar o Senhor Jesus sendo levantado no madeiro, né? E assim foi feito conforme a ordenança de Deus, né? Em João 4,42, quando os samaritanos focalizaram o seu olhar em Jesus Cristo, a conclusão deles foi a seguinte: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quer dizer, até então eles não conheciam o Senhor Jesus. Quando eles conheceram, eles falaram que até então, né, verdadeiramente, esse é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, às vezes as pessoas falam do que não sabem, do que não conhecem. Em Oséias, a palavra diz que o povo, o Senhor fala, o meu povo pereceu, né, errou por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós erramos por falta de conhecimento da palavra, tá? Não é de conhecimento humano, porque esse conhecimento humano está aí na terra para todo mundo ir, estudar, aprender, fazer curso, se especializar, se autoafirmar, mas a Bíblia, se nós não conhecermos a verdade, porque é a verdade que liberta, então nós não podemos nem falar sobre ela porque nós não conhecemos, né? Para nós somos ignorantes a respeito disso. Então, nós temos que conhecer a verdade, conhecer Jesus. E conhecendo o Salvador do mundo, tanto Deus Pai como Deus Filho são chamados nas Escrituras de Salvador, o processo da salvação do pecador foi operado em conjunto, em João 3,16. Deus Pai amou o mundo e deu ao mundo o Salvador, Romanos 5,8. Deus Filho amou o mundo e deu ao mundo a sua própria vida, Marcos 10,45 e João 10,11. Então o próprio Deus se deu como filho, ao mundo. Ele amou o mundo de tal maneira, que essa tal maneira não dá para explicar, é uma maneira que é incomparável. Não dá para comparar com nenhuma pessoa, nenhum amor, não tem nada nesse mundo que dá para comparar. E ele deu o filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, Isaías 45:15, Deus Pai e Salvador, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Em Tito 3,6, Paulo fala de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Isaías 45:21, Deus Pai é o único Salvador. Em Atos 4:12, Jesus Cristo é o único Salvador. Não há nenhuma contradição nisso, pois em João 10:30, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Então, o Pai e o Filho é uma só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, eles é a Trindade. E, às vezes as pessoas querem compreender, entender, não tem como entender as coisas de Deus. As coisas de Deus é mistério, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá no Japão, ele está lá na África, ele está lá, ele sabe tudo, vê tudo, conhece o que está na minha mente, na sua mente, o amanhã, ou depois da manhã. Então não tem nada que possa fugir do controle dele. Em 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro escreve: antes, cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, o nosso olhar, ele tem que ser um olhar fitado no Senhor Jesus. Quando Pedro negou Jesus, as 3 vezes ali que ele negou o Senhor Jesus, sabe que hora que Pedro se voltou? Quando o olhar de Pedro com o olhar do Senhor Jesus se encontrou. Quando Pedro olhou no olhar de Jesus,
ele viu ali a grande besteira que ele tinha feito, de ter negado o mestre dele, o salvador dele. E ali Pedro caiu num choro muito profundo, num arrependimento muito intenso. E foi ali que Pedro se reconciliou, voltou para o Senhor Jesus. Por quê? Porque o olhar da salvação estava nos olhos de Jesus e penetrou dentro de Pedro. E é isso que o Senhor tem falado conosco aqui nessa tarde. Que esse olhar da salvação, ele precisa penetrar em mim e em você. Porque o olhar do Senhor Jesus é um olhar que traz convicção, firmeza, traz para nós vida, traz para nós condições de seguirmos, de caminharmos. Olhar de mais ninguém nos dá essa segurança, essa esperança, essa convicção de que tudo vai dar certo. E que Ele venceu por mim e por você. E essa salvação já foi posta para nós. Ela já foi dada para nós. E só recebe essa salvação quem quer receber. Porque é algo individual. Porque tem o livre-arbítrio. Então, se você quer, então você confesse aí na tua casa, onde você estiver. Senhor, perdoe os meus pecados, Pai. Perdoa tudo aquilo, Senhor. E se você quiser lembrar dos pecados e citando, fala. Confessa para o Senhor. E fala para Ele, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E a partir de agora, Pai, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Pai, eu aceito o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, o meu Redentor, o meu instrutor, o meu professor, meu médico, meu amigo, meu pai, meu companheiro, meu tudo. E passa a partir de hoje a ser guiado e ser seguido e seguir o caminho que Ele está te mostrando. Deixa Ele te levar pela vereda dele. Não fica lutando você em querer escolher caminho. Porque todos os outros caminhos nos levam à morte. Mas esse caminho nos leva para a vida eterna. Então, faça essa confissão, sabe? E depois, se você quiser postar aqui no grupo, dá o seu testemunho que vai ser de grande edificação a muitas pessoas. E o nome do Senhor não é o meu, não. Do Senhor será glorificado. Aí você vai falar assim, mas aí eu vou ter que procurar uma igreja de crente. Não, a igreja é você. Na medida que o Senhor for falando com você, na medida que a palavra for entrando em você, na medida que a palavra for tomando forma e dando forma em você, porque ela já tem forma, ela vai dar forma em você, na tua vida, você vai ver as coisas mudarem, as coisas ficarem totalmente diferentes. E você mesmo vai começar a sentir em você uma mudança, uma diferença no teu agir, no teu pensar, no teu andar. Muitas coisas você já vai passar a não aceitar, porque você vai ver que aquilo não é mais do agrado de Deus. Então, a palavra é quem nos conduz. Amém? E a conclusão que nós chegamos aqui, nós nunca devemos desviar o nosso olhar do Salvador do mundo. De acordo com as Escrituras, haverá um dia que todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que está lá em Apocalipse 1, 7. Irmãos, quem não quiser reconhecer hoje, ou amanhã, né? Ou sei lá, não quer? Chegará um dia que todo olho o verá. E todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, não tem para onde correr, né? Talvez você corra hoje, corra amanhã, mas chegará aquele grande dia quando você estiver diante dele, não tem para onde ir, né? Não tem como correr. Agora, o julgamento, quem vai julgar é Deus, naquele grande dia. Aí não sou eu, nem você, nem ninguém que vai dizer para que lado você vai, né? Porque a convicção de nós sermos salvos é crer no Senhor Jesus, receber a palavra dele, ter comunhão com ele, obedecer a palavra e ser participante da ceia, do cálice. Então, essas coisas são as coisas que nós temos que fazer. E você está convidado a ter esse olhar da salvação sobre você, tua casa, tua família. E pedir a Deus que te dê força, te fortaleça para que você alcance tudo isso se você ainda não alcançou. Mas de repente você fala assim,
Ah, mas eu já sigo, eu tenho minha religião. Vou tornar a dizer, nós não temos religião. Não somos religiosos. Até portanto que a Bíblia fala que a religião não leva ninguém para lugar nenhum. Aliás, não leva para o céu, né? Que os fariseus, eles eram super religiosos. Faziam tudo que a religião mandava. Mas eles eram opositores contra o Senhor Jesus. Então, nós não somos religiosos. Nós seguimos o Evangelho, a palavra de Cristo. E isso para nós basta. Seguir a palavra. Nós vivemos da palavra, nós comemos a palavra, nós dormimos a palavra, nós levantamos a palavra, tudo, andamos na palavra. E é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos dá certeza e garantia de vida eterna. Então, o olhar da salvação é isso. É estar olhando para Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo fez novo, ficou religião, ficou tudo lá para trás. Amém? Então, é essa palavra de hoje à tarde que o Senhor está nos mandando e nos proporcionando. Vamos conhecendo o Salvador do mundo. Temos que aprender, né? Prosseguir conhecendo o Senhor. É assim que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Então, quero te convidar para a gente fazer a oração. E o nome do Senhor, eu creio que será glorificado. Então, vamos estar orando para essas catástrofes que está acontecendo no mundo. Nós sabemos que tem muita coisa abalando a gente, mas não pode abalar a nossa fé. Porque essas coisas é proveniente do ser humano, do adversário. Não é Deus que faz isso, não, irmãos. Porque muitas pessoas dizem, mas como que Deus permite? Não, são pessoas tomadas pelo inimigo que dão vazão, irmãos, dão liberdade para o inimigo usar. Assim como Judas deu liberdade de ser usado pelo inimigo para trair Jesus. Assim como tantas outras pessoas dão liberdade para ser usado. Assim como Pedro deu liberdade. Olha que Pedro era amigo de Jesus, mas ele deu liberdade para o inimigo usar ele quando ele cortou a orelha do soldado mau. Ele deu liberdade para o inimigo usar ele para ele negar Jesus 3 vezes. Então, quando ele cortou a orelha do soldado mau, Jesus teve que fazer um milagre ali. Ele forçou Jesus a fazer um milagre. Então, isso são coisas do que o ser humano dá lugar. Não é Deus que permite, não. Então, quando o ser humano dá lugar, porque isso é para mostrar que existe o bem e o mal. Então, nós temos que ir para o lado do bem e aliar nós com a força de Jesus, para que o inimigo não venha se usar de nós. Porque se nós dermos brecha, ele vai usar sim. Porque todos nós na terra estamos sujeitos a tudo. Tanto o que acontece com o ímpio, como com o justo. Só que os justos, que é aqueles que vivem na palavra, têm que se aliar a Deus. Porque eu e mais Deus somos mais fortes. Deus e eu é mais forte. Agora, se eu quiser andar sozinho, estou sujeito, né? Ser invadido pelo adversário. Assim como uma casa desocupada, a invasão de pessoas. Pessoas invadem aquela propriedade para morar. E é assim que o inimigo faz na nossa vida. Quando ele não encontra nada aqui dentro de nós mais forte que ele, que é a presença de Deus, ele invade essa pessoa. Que ele é um sem terra. E ele invadindo, ele tem o quê? Poder sobre a pessoa, porque a pessoa deu para ele legalidade. Porque quando a gente convida uma pessoa para entrar na nossa casa, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos dando legalidade daquela pessoa entrar? Agora, é logicamente que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quem? O ser humano. E ele chega sem bater na porta, ele chega arrombando e entrando. E se ele encontrar um mais forte que ele, que é o Senhor põe ele para correr. Mas se ele não encontrar, ele se instala ali e ali ele faz a morada dele e ele atua na mente da pessoa. Então são essas coisas que acontecem. Então só Deus para trazer livramento. Por isso que nós batemos nessa tecla.
O olhar da salvação. As pessoas precisam estar com o olhar em Cristo, na palavra, para receber a salvação, a proteção, o domínio do céu sobre ela e a casa dela. Por isso mesmo que tem que falar. E venha, seja o teu reino, venha sobre nós, aqui na terra como no céu. Então é chegado o reino dos céus sobre nós, sobre a minha vida e a minha casa. Você tem que repetir tudo isso, todo dia isso. Senhor, que seja a tua vontade aqui na terra como no céu. Venha com o teu reino sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. Por quê? Porque lá no reino não tem essas coisas. Então, se o reino de Deus estiver sobre nós, sobre a nossa casa, todos os dias, a gente fazer essa oração do Pai Nosso, mas fazer meditando em cada palavra que a gente fala, pode ter certeza que o Senhor guardará você e a tua casa. Amém? Porque o olhar da salvação estará sobre você e os teus. Então oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, no nome de Jesus, entramos na Tua presença, Pai. E sobre o olhar da salvação, Pai, o olhar do meigo Jesus, o Nazareno, nós te pedimos, Senhor, que, Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Pai. E que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa, Senhor, as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor, eu apresento todas as pessoas, Senhor, desse grupo, aquelas que ainda vão ouvir, porque eu não tenho menção de onde chega, Senhor, essa oração, essa palavra, mas o Senhor sabe até onde o Senhor leva, aonde necessita. Pai, que o Senhor possa abençoar, que essa palavra venha, Pai, cair numa terra, Senhor, fértil, uma semente, Pai, que vai germinar, vai dar fruto, Pai. Que essas pessoas possam se converter a Ti, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, porque muitas das vezes, Pai, as pessoas correm por causa da palavra crente, eles acham que ser crente, Pai, é ser coisa assim de outro mundo, Pai, é virar alguma coisa, e não é, Senhor, é viver a Tua palavra, é vivenciar, é ser guiado por Ti, Pai, é ser, Senhor, conduzido pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida para nós, Pai, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela vem fazer em nós milagres, prodígios e maravilha. Ela liberta nós do mal, ela nos orienta, ela dá visão certa. Pai, vai entrando nesses lares, nessas vidas, Pai, com o olhar da salvação. Pai, alcança, Pai, essas famílias, Jesus, alcança, Pai, essas vidas, Senhor, para a salvação. Ah, Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus, assim como o Senhor alcançou a minha família, a minha casa, alcança essas famílias, Senhor, para que eles não venham, Senhor, perecer, para que eles não venham, Senhor, ser, Pai, instrumento do inimigo, Pai, que quando o inimigo vier, Senhor, rodear, Senhor, andar ao derredor, não encontra a casa vazia, Pai, que é a mente e o coração, mas encontra o Senhor ali morando e habitando, para que ele possa bater em retirada, Senhor, assim como aconteceu lá no estado de Santa Catarina, esse moço, Pai, de 18 anos, ah, Senhor, que matou ali as professoras, aquelas crianças, Pai, inocente, Senhor, ninguém sabe o que deu naquele moço, mas nós sabemos que existe uma força por detrás de tudo isso, Senhor, diabólica, que tem, Senhor, raiva do ser humano, porque nós somos a imagem e semelhança de Ti, Pai, e Ele quer exterminar o ser humano, Ele quer, Pai, acabar com tudo na terra, mas, Senhor, no Teu sangue há poder, na Tua palavra há poder, paralisa, Senhor, esses demônios, paralisa esses, Pai, esses espíritos maléficos da morte, da destruição, Pai, que a nossa vida esteja debaixo das Tuas mãos potentes, guarda a nossa casa, a nossa família com esse olhar da salvação, cobre com o Teu manto santo, Senhor, traga livramento, Senhor, por favor, porque não é só um vírus do Covid, Pai, que traz a destruição, mas esses demônios que andam solto aí, Senhor, ah, Pai, que são das trevas, Pai, que vai ceifando vida, ah, Pai, vai dissipando os lares, trazendo separação de casais, destruindo família, oh, laicanto, nevolabashura, nevolabra, vai entrando, meu rei, vai entrando, vai libertando, oh, e me canta, librianda, labashura, nai, Senhor, só Tu tem este poder para paralisar toda essa obra ao contrária, por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, vai, Senhor, passando nos lares com Teu sangue poderoso, e vai livrando para essas casas, essas famílias da destruição, porque não sabemos, Pai, de que forma que ele vai se apresentar, Senhor, assim como ele foi na porta daquela escola, Senhor, cheio da maldade, Pai, aquelas professoras não sabiam, Senhor, o que havia de vir, Senhor, eu peço
Traga livramento para nós nesta tarde. Traga, Senhor, a tua proteção. Seja o nosso escudo, por favor, para nós e a nossa família. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, também, Senhor, como aquele artista, Pai, que faleceu, Senhor. Pai, aquele artista ali tão conhecido aqui na terra pelos homens, Senhor, estão todos chorando, tão enlutados, as famílias, Senhor, Pai, tenha misericórdia não só da família dele, mas de todas que estão atravessando o luto neste momento. Envia teu bálsamo, Pai, envia teu consolo, que é teu Santo Espírito, acalenta essas almas, Pai, traga, Senhor, o conforto nos corações. Ah, Jesus, ajuda, Senhor, levanta aqueles que estão caídos, fortalece os fracos, Senhor. Pai, traga a provisão para os necessitados. Nós te pedimos, Senhor, e abençoa, Pai, leva embora essa pandemia, toda essa tormenta, leva embora, em nome de Jesus eu te peço, Pai, e peço, Pai, a tua bênção sobre o teu povo, a tua paz sobre todos nós. Abençoe o nosso estado, abençoe o país, a nação, a terra, Pai. Abençoe os líderes, os governantes, os policiais, pessoal da saúde. Pai, eu te peço a tua bênção e seja conosco no decorrer desta tarde. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.